A paz do Senhor seja contigo. Eu sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, você que está aqui. Eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Se você está no Face, coloque @ e a palavra destacar nos comentários e veja o que acontece. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações e aí você vai receber o nosso conteúdo regularmente, tá bem? E se você está no Instagram, envie esse conteúdo para mais alguém. E nós estamos colocando aí o endereço da nossa igreja, General Canabarro 3391, onde você é convidado a fazer parte dessa história, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso conteúdo, vamos à nossa prática desta semana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, mais uma live nesse dia 20 de maio de 2025, para a glória do Senhor. Bem, eu já convidei você a fazer o triplo C e agora nós vamos aí à nossa prática com o seguinte tema, né? Ninguém dava nada por ele até que... Bem, considerando que a Bíblia é cristocêntrica e que ela sempre aponta para Jesus, os personagens de uma maneira geral são a tipologia de Jesus Cristo, nós vamos ver hoje aqui o personagem Zorobabel. Está lá em Zacarias 4, dos versículos 8 até o versículo 10. O profeta da época era Zacarias, no ano 539 a.C. Um personagem importante, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Seu nome Zacarias significa Deus se lembrou, ou lembrou do Senhor, ou ainda aquele de quem Deus se lembrou. Zacarias foi usado por Deus com muitas visões. E no capítulo de número 4, ele traz ali a visão do candelabro. E também ele traz um relato ali sobre Zorobabel, que era então o governador de Judá. E o Senhor fala a Zacarias, ele diz uma afirmação a Zacarias, que o Zorobabel colocou os fundamentos do templo, como também iria concluir. Diga-se de passagem, tudo que Deus começa, ele termina. O interessante da vida de Zorobabel é que ele era da descendência de Davi. Esdras 2:64 fala, né? E também em Mateus 1, versículos 12 e 13, traz ele ali na genealogia de Jesus Cristo. Também ele está inserido nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e também Zacarias. Ele era governador de Judá, cujo qual o Senhor tinha aí um grande plano na vida deste homem, chamado Zorobabel. Seu nome, ele tem a etimologia dos babilônicos, mas mesmo ele trazendo o nome de origem babilônica, ele era da descendência de Davi. E embora ninguém dava nada por este homem, o Senhor se comprometeu em usá-lo. Não só deu a ele a incumbência de iniciar a construção do templo, como também iria garantir a conclusão através desse homem, desse governador chamado Zorobabel. Aí, o interessante da palavra está no versículo seguinte, que diz: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Explicação da visão do candelabro, né? E aí traz o versículo 10.
Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Mas aqui a Bíblia está falando que não podemos desprezar as coisas pequenas, não é verdade? Porque é exatamente ali, nas coisas pequenas, que o Senhor tem os seus planos, tem os seus projetos. O Senhor, ele é maravilhoso, ele surpreende muita coisa, ele surpreende muitas pessoas, por causa que ele usa quem ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Quem dava alguma coisa para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Até que eles entram na história sem serem conhecidos e salvam ali um reino, né? Ajudam o reino da Babilônia e ele passa a fazer parte da administração de 3 reinados, Daniel. Quem poderia dizer que José seria o governador do Egito, né? Desprezado, rejeitado, vendido, e foi então governador do Egito. Quem poderia falar de Davi, né? Quando Samuel chega na casa de Jessé, não tem mais ninguém. Samuel pergunta: tem mais alguém? E o próprio pai de Davi, o próprio Jessé, ele não fala o nome de Davi, ele diz assim: tem ainda o menor, tem ainda o pequeno. Então Samuel diz: ninguém senta na mesa até que ele chegue, né? Veja bem, não podemos desprezar ninguém, porque nós não sabemos se está ali naquela pessoa um grande ministério, se tornará um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Exatamente isso que a palavra de Deus em Zacarias nos passa. Não podemos desprezar. Ninguém conhecia Zorobabel até que começou a construção e terminou a construção do templo. Governador de Judá, né? Então, nós vamos ver pelo poder da palavra do Senhor, que o Senhor usa as coisas pequenas. Quem é que lembra quando Jesus fez os milagres, estava fazendo milagre, e alguém perguntou: quem é? De onde é? E alguém disse: é filho de José, filho de Maria, da cidade de Nazaré. Aí alguém fez o segundo comentário: pode alguém ser usado lá de Nazaré, né? Pode alguém vir de Nazaré, uma cidade bem pequenininha, desprezada, pois foi dessa cidade, que Deus levantou Jesus o Salvador. Quem dava alguma coisa por ele, né? Quem deu a devida importância à própria palavra do Senhor, fala em Isaías 53, né? Ninguém deu importância ao Senhor. Ele veio subindo como raiz de uma terra seca, né? Não, sem formosura, sem parecer. E a Bíblia diz: não demos a ele caso algum. Mas estava ali o Salvador. Não foi só desprezado, não foi só rejeitado, como em algumas ocasiões ele foi expulso, né? Sai daqui, né? Atribuíram ele o seu ministério a demônios, e Jesus foi totalmente rejeitado, mas estava ali, vindo de Nazaré, uma cidade bem pequenininha, filho de José e de Maria, um casal que ninguém conhecia, né? E Jesus entra na história. Ele, sendo Deus, o menor, ninguém dava e ninguém deu a ele a devida importância, e ele veio e mudou a história. Ele veio e tem mudado a história de muitos, e há pessoas ainda que consideram Jesus muito pequeno, mas a palavra do Senhor fala em Filipenses 2, que ele suportou a humilhação tal, né, que foi até a morte, e morte de cruz. A cruz era o pior castigo, era a maior humilhação de um sacrifício, né? Na cruz, a maldição da cruz. Jesus foi até lá
E lá na cruz ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E lá na cruz Jesus disse: está consumado. Aqueles cujo qual ninguém deu a devida importância se tornou e é o Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo e tem resgatado homens e mulheres de todos os cantos da terra, resgatando, né, lá do inferno, dos mais terríveis lugares, e colocando aí no meio dos príncipes, dos pregadores, no meio da igreja, salvando e ainda conduzindo a uma vida eterna, a uma salvação eterna. Mas ninguém deu nada por ele. A exemplo de Zorobabel, né, que tinha lá sua descendência junto com os babilônicos, Deus o tornou governador e disse: olha, você vai começar, você vai terminar. Melhor dizendo, você começou e você vai concluir a construção do templo. E lá vem Jesus, né? Começou, concluiu o plano da reconciliação de alguém que não dava nada por ele. Foi ignorado, foi desprezado, desacreditado, esquecido, até que o venderam, o traíram, crucificado, morto como homem, ressuscitado como Deus, está sentado à destra do Pai e salvando alguém que apareceu lá no ventre de uma mulher, né, da união lá dos gametas, tão pequenininho, e ele era tão grande, e ele é tão maravilhoso, e por causa do sangue dele, a humanidade inteira tem o direito de se aproximar do Pai, e muitos estão aproveitando essa oportunidade. Tá bem, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu quero trazer o exemplo também lá da Rua Azusa, né? Com o pastor William Seymour, 1906, uma igreja pequena, era um pastor negro, onde este homem não podia se expressar entre os brancos, mas o Senhor foi lá na igreja do Seymour, né, do pastor Seymour, e lá derramou o seu espírito, e o pentecostalismo se espalhou pela América, e Jesus foi glorificado através de uma igreja bem pequenininha, né? Ai daquele que despreza as coisas pequenas. Pode estar ali, né, uma grande vitória. Você pode ser uma grande vitória nas mãos do Senhor, né? Por que será que Deus escolhe as coisas pequenas? Eu tenho certeza, porque os grandes já são aí, já têm eles mesmos a glória própria, né? Ou porque estudaram, ou porque se projetaram. Mas Deus escolhe as coisas pequenas, sabe por quê? Para que ele seja glorificado. Em Isaías 42, verso 8, o Senhor não dá sua glória a ninguém. Você entendeu? Pegou a visão? Entendeu? Se nós nos colocarmos na presença do Senhor como dependentes dele, pode ter a certeza que o Senhor Deus nos fará grande. E o nome de Jesus vai ser revelado na sua vida, vai ser glorificado na sua vida, no seu ministério, naquilo que você faz, porque o Senhor se agrada das coisas pequenas para transformá-las em coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí com essa palavra aí de maneira rápida, né? Lembrando que o Senhor levantou Zorobabel, o abençoou, um homem que ninguém dava nada por ele. O Senhor enviou Jesus Cristo, que foi ignorado, desprezado, ninguém deu nada por ele, e ele continua salvando até hoje. Tá bem, meu irmão? Muito obrigado pela tua participação. Coloque aí, se você está no Face, @destacar, e vamos ver o que acontece. Obrigado. Oremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Forte abraço.